Quero começar uma série de vídeos, uma playlist falando sobre tipos de trabalhos que um artista pode fazer. Vou falar sobre tipos de fontes de renda ao se trabalhar com a arte, em especial artistas plásticos e artistas visuais voltados para artes manuais, no caso, porque existem muitos âmbitos de serviços. Tem artista que gosta de trabalhar só com encomendas ou freela, né? Tem artista que gosta só de ter obras ou produtos prontos, não gosta de pegar encomenda. Tem artista que gosta só de ter produtos licenciados, né, tiragens para vender. Tem artista educador que prefere ensinar, dar curso, dar aula e assim vai. Uma infinidade. Esse assunto dá muito pano para manga. Roda a vinheta. Oi, tá joia? Eu sou Isabel Paris, tá? Esse canal é sobre arte, já sabe, né? Sobre arte, para arte, tudo. Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando aos meus colegas se eles queriam essa playlist. Como quase 95% responderam que sim, eu vou começar hoje falando um pouco da minha trajetória, porque eu acho muito legal ouvir a história dos outros, saber pelo que eles passaram para chegar até ali, né? Quem sabe com isso eu posso lhe dar alguns insights. Então, esse vai ser o primeiro vídeo da série. Eu vou contar primeiro sobre os vários caminhos que eu tomei, os vários serviços que fiz na arte para chegar à conclusão do que eu mais gosto de fazer hoje como trabalho e com qual tipo de serviço na arte eu me identifico mais hoje. Acredito que posso contribuir com as experiências que eu passei, né? E antes de começar, inscreva-se no meu canal e vamos lá. Então não vai ser muito simples, senta que lá vai em história, né? Porque o babado é grande aqui. A história é longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Fiz um roteirinho ali, porque senão eu vou me perder. Como que foi a minha história com a arte? Meus primeiros trabalhinhos na arte, né? Na escola primária eu já tinha, assim, sempre começa mais ou menos assim a história de um artista, né? Começa quando criança, gostava muito de desenhar, tinha uma certa habilidade, né? E não foi diferente comigo. Eu desenhava muito mesmo, meus pais compravam materiais, me incentivavam, né, a fazer minhas artes, eu adorava. E eu tinha uma certa facilidade assim com desenho. No colégio não podia ser diferente, né? Eu era desenhista da sala, vivia no meio das aulas, ficava lá desenhando escondidinho no caderno. E o meu primeiro trabalho, assim, os primeiros trabalhinhos que eu cobrei, meu primeiro dinheirinho que eu recebi pelo meu desenho, eu ainda era adolescente e tinha uns grupos de colégio, assim, que me encomendavam desenhos para cartazes, para fazer os trabalhos de grupos. Minhas primeiras encomendinhas, né, eram para trabalhos de escola. É como o meu primeiro freela, né? Eu gostava muito de desenhar e eu desenhei eu acho que até os meus 15, 16 anos eu desenhei intensamente, né, direto, sempre tinha o meu caderninho, gostava de desenhar. E eu tive esse contato muito forte com a arte até toda a minha adolescência. E depois parei, assim, achei que não, a arte não vai me dar futuro, eu vou ter que estudar outra coisa, trabalhar em outra coisa, porque eu achava que não era possível trabalhar com arte. Eu via a arte só como um passatempo, como um hobby, né? Eu achava que não ia ter jeito pra mim, não. E aí eu fui fazer outras coisas que não tinham nada a ver. E outras coisas, né? Fiz vários bicos. Eu já fui secretária, já fui vendedora. E já fiz vários trabalhos, assim. Posso dizer que durante uns 18 anos, assim, da minha vida, eu perdi o contato com a arte. Minha vocação, eu perdi o contato totalmente porque eu achava que eu precisava fazer outras coisas para me virar profissionalmente. Eu achava mesmo que eu ia ter que arrumar outro trabalho, né, para me profissionalizar. Fiz magistério, tinha estagiado, mas eu vi que não tinha nada a ver comigo também, apesar que depois eu até dei aulas. Eu acho que talvez o futuro para mim era trabalhar em escritório, né, uma coisa mais burocrática. Então, eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Daí perdendo esse contato com a arte, porque eu fui trabalhar em outras áreas e estudei, também me formei em letras
me especializei em língua espanhola, então eu dava aula de língua espanhola, até cheguei a dar aula de inglês, português, mas a minha especialização era o espanhol, então eu fiquei um bom tempo, uns anos, dando aula de espanhol. Com o estresse das aulas, eu fui fazer aula de pintura. Eu pensei, nossa, eu nem tinha essa ideia de fazer aula de pintura, de voltar a fazer arte. Mas minha irmã me insistiu comigo, vamos fazer aula de pintura. Eu disse, então eu vou te acompanhar nessa aula. É bom que é uma terapia, né? Eu melhoro, né, a minha ansiedade, né, o estresse. Então beleza, eu vou fazer aula de pintura com você. Falei com a minha irmã. Ali me encontrei de novo, mas eu tratava como uma terapia, ainda não tratava como um trabalho. E aí, com a minha professora, até a Ângela Taide, eu até já entrevistei aqui pro canal. Veja aí o card aí. Dá muito conselho para artista, recomendo assistir, tá? Então essa minha professora, Ângela Taide, me reapresentou a arte, né? E aí dentro das aulas de pintura ela viu que eu estava me desenvolvendo bem, eu e minha irmã, né? E aí eu participei de exposições locais, mas legal assim, que enquanto eu trabalhava, né, na sala de aula, eu dava aulas, comecei a vender alguns quadros, de vez em quando alguém me pedia, né, uma encomenda, fazia uma encomendinha lá, e eu vendia assim, mas sem botar muita fé, né? Eu não vou trabalhar com isso é só um extra, né? Aí eu comecei a vender alguns quadros e enquanto isso participava de exposições. E aí a minha professora viu que eu tinha muito potencial, ela também fazia curadoria, então eu tinha potencial para participar de exposições internacionais. Abriram-se as portas para mim, porque foi uma oportunidade excelente. Até então eu estava expondo só aqui, e eu até recomendo quando o artista começa, é bom ele sempre procurar começar a expor na cidade. E aí nas aulas de pintura que eu estava fazendo sem compromisso, que eu achava que não ia trabalhar com isso nunca, só que eu comecei fazendo reproduções de outras pinturas, de outros artistas, porque é sempre bom quando você começar assim, né, copiando umas obras, né, reproduzindo, né, para poder treinar. E depois eu comecei a fazer as minhas próprias telas. Eu fiz os meus próprios desenhos, né, nas telas, fiz retratos, até retratos de animais, até de pessoas ainda não. Mas fiz objetos, natureza morta, né? Criei alguns afros meus. Aí eu comecei minha linha assim de fazer arte afro, né? Eu mesma desenhava, não pegava nenhuma figura para reproduzir, eu comecei a fazer as minhas próprias figuras e daí foi bem legal, comecei uma coleção. Eu comecei a fazer algumas obras para exposições, né? E eu comecei com vendas de obras prontas, divulgava na internet, na época era Orkut e depois começou o Facebook, então eu divulgava lá, o pessoal olhava, eu quero comprar e comprava, né? Já tinha pronto. Eu não trabalhava sob encomenda ainda. Daí depois acabei saindo do curso de pintura que a minha professora achava que não precisava mais, que eu já estava indo bem. E aí agora eu achava meu próprio caminho, né? Já tinha meu estilo, meu jeito de fazer as coisas e eu poderia muito bem agora caminhar sozinha. Eu mesma comecei a fazer em casa. E das figurinhas africanas que eu tinha, assim, umas figuras mais esguias, eu comecei a fazer uma série, uns afros bem pop, bem alegres, coloridos, e eu comecei a fazer esse estilo de afro, um pouco diferente da primeira série que eu fiz, né? Coloquei o nome de Afro Brasil. E aí eu fiz várias obras, fui fazendo uma série, cheguei a expor essa série toda, fazia obras para expor, muitas vezes, divulgava, deixava na internet e vendia tudo. Então eu tinha assim essa coisa de fazer obras prontas para vender, né? Obras originais. E aí que eu tive a ideia de, como nem todo mundo podia comprar, nem todo mundo tinha acesso, né, a uma obra original, a preço de obra, eu comecei a querer distribuir para o máximo de pessoas possível, né? E aí que eu pensei em licenciar minhas obras, né? Que é você colocar a sua arte estampada em produtos, assim como o Romero Brito faz, né? Então eu pensei em fazer isso com as minhas obras afro e deu muito certo, vendeu pra caramba, fiz produtos como caneca, azulejo, ímã, capa de celular, nossa, uma infinidade de produtos e eu vendia tudo, vendia muito. Eu mesma mandava produzir, né? Poderia ter colocado em sites para fazer isso, mas eu mesma preferi fazer a minha linha, né? Eu mesma mandei
fabricar, produzir, né, essas obras licenciadas, deu muito trabalho, mas era o que eu queria no momento, né? Se fosse hoje, eu tentaria colocar em sites. Eu até tenho um vídeo que eu explico isso, como você usa esses sites. Tem sites gratuitos que você pode fazer sua lojinha, né? Colocar sua arte nos produtos. Então, vou deixar um card aqui para vocês verem. E daí você não tem trabalho, aquele trabalheira, né? Igual eu tive. Mas então, eu tive essa fase, né? Sempre fazer muitas obras originais, muitas telas e vender tudo depois, as obras originais, e depois licenciei. De vez em quando surgia a encomenda, alguém pedia para fazer uma obra exclusiva, né, da linha afro. De vez em quando surgia, mas brotava alguma encomenda, uma encomenda ou outra, mas era mais assim, as minhas vendas eram de produtos que eu já deixava pronto, que já era pronta entrega, que eu já fazia as telas prontas para vender. Não era muito de pegar encomenda, não. Também já fiz ilustrações para livros, já fui contratada para fazer esse serviço, né, um freela. Só que daí não foi para empresa, foi para pessoa física. Aí depois, assim, a gente passa por fases, né? O artista passa e eu tive essa fase do afro. Acabei que eu me cansei um pouco. Eu queria me descobrir nas artes, queria fazer mais estudos. E o artista tem essa coisa, né? A gente quer experimentar, né, outras coisas. E depois eu comecei a fazer muitos abstratos em telas e também peças pequenas, tipo garrafas, ovos de avestruz. Reutilizei garrafas, né? Então acabou sendo assim, arte sustentável, que é bem bacana. Eu fiz muitas garrafas, tudo único, tudo peça única, né? Tudo pintado à mão, e vendi muito mesmo. E ovos de avestruz também. Eu fiz bastante, né? Coloquei a minha identidade lá, meu jeito meu estilo de pintura nos ovos também. Também vendi tudo. E dessa fase das peças pintadas à mão, uma artista conversou comigo e tal. A gente trocava ideia e ela me indicou para uma curadora que faz exposições fora, exposições internacionais, e ela estava organizando exposição na galeria dela no Carrossel do Louvre, no Museu do Louvre. Fui indicada, né? Ela primeiro me contou sobre mim, ela falou com essa curadora e ela viu o meu trabalho e acabou me convidando para participar da exposição da galeria dela no stand. Bacana, que foi assim marcante para mim. Eu até viajei para lá, viajei para a França, e também no mesmo período eu estava com uma outra assessoria, né, artística lá, que estava fazendo exposição em Londres. Então aproveitei todo na mesma época e viajei para Londres para expor umas obras. E aí deu tudo certo, foi bacana, até ganhei um prêmio lá de voto público, né, na galeria. Mas assim, as minhas obras, elas tinham a mesma linguagem, o mesmo colorido, o mesmo rebuscamento assim de cores, bem alegres, bem pop. A mesma referência, e aí eu fiz um estilo meio cartoon, né, para poder expor no Louvre. Expus também com uma outra curadora, um outro estúdio. Foram feitas exposições em São Paulo, no Rio, né? Eu continuei expondo assim fora. E aí eu participei, então, nessa galeria, uma outra galeria, né, que me convidou, que é a Ciaco Studio. Eu não queria citar nomes, mas eu vou citar o deles, porque eu participei de uma exposição que chama Dog Art, que eram esculturas de cachorrinhos, e cada artista faz sua arte, o seu estilo no cachorrinho, e eu participei com esse estúdio, né, com essa assessoria. E foi muito bacana também, foi uma fase bacana de cachorrinhos, fiz bastante peças de cachorrinhos e vendi bastante. E também telas que eu expus com eles. Daí o que acontece? Essa época aí de exposições e tudo, representação de galeria, porque eu tive representação de galeria, fui representada por algumas galerias. Então assim, foi uma época que eu fiz bastante obra, tanto peças, né, quanto telas. E eram sempre assim, muitas peças que fui fazendo prontas e foram vendendo. Não era muito de encomenda, de vez em quando surgiu uma encomenda eu fazia, né, de telas, ou de cachorrinhos, ou de garrafas, de vez em quando tinha uma encomenda, mas geralmente eram peças prontas que eu conseguia vender. Não tinha dificuldade para fazer essa venda, eu divulgava bem, sempre fui muito ativa nas redes sociais
Então dava muito certo as minhas vendas de peças prontas, né, de telas e peças prontas. Agora tá sendo totalmente diferente. Hoje, né, hoje em dia, atualmente, eu tenho trabalhado só sob encomenda. Eu sou artista das encomendas. Não faço mais. É muito raro agora eu fazer uma coisa, né, uma obra pronta, deixar uma obra pronta para vender. Agora, o meu trabalho é só sob encomenda. Por quê? Primeiro, eu comecei com tinta a óleo, depois eu passei para o acrílico, para tinta acrílica, e agora eu tô no lápis de cor artístico. E eu me apaixonei. E agora eu tô mexendo só com realismo. Antes eu era uma arte mais contemporânea, né? Era abstrato. E agora eu só quero saber de realismo. Ai, tô adorando, tô amando fazer desenhos realistas, né? E eu faço muito retrato de pessoas. Tá sendo minha linha de trabalho hoje. Eu achei que eu nunca ia querer fazer essa arte, né? Apesar de que o meu desenho, né, antigamente, quando eu era adolescente, eu gostava de desenhar pessoas. E eu nunca imaginei que eu fosse voltar às origens, né? E agora voltei ao que eu mais gostava de fazer. As fases do artista, né, são uma caixinha de surpresas. E isso é fato. E aí, assim, agora eu sou artista de encomenda, só sob encomenda, porque eu faço... A minha arte, ela é personalizada, porque eu desenho pessoas de um ente querido, né? Do filho, dos pais, né? Da namorada, do marido, da esposa. Então, quer ter um retrato da pessoa, né? Ou presentear. E é esse é o meu trabalho hoje. E eu tô numa fase que eu tô gostando muito, né? Um dia eu volto às tintas, mas eu pretendo continuar nessa linha, né, de retratos. Estou gostando muito mesmo, eu quero me especializar o máximo possível e continuar nessa linha. É o que eu pretendo hoje, né? E uma coisa interessante é que hoje eu cheguei a fazer exposição também de retratos, já fui convidada para fazer. É muito difícil porque os retratos, tanto pintados à tinta, né, ou a lápis, são obras bem demoradas, né? Não é fácil de fazer. Se for fazer uma série para expor, é complicado, né? Demorado. Mas eu consegui ainda fazer uma exposição, que era uma coletiva. E assim, é nessa série que eu tô fazendo, né, pro YouTube, eu quero falar desses artistas, né, desses vários tipos de artistas. Você viu aí que eu trabalhei com várias modalidades, né, de serviços, né? Eu fiz licenciamento de obras, trabalhei com venda de produtos prontos, né? Também agora encomendas. Tem artista que quer trabalhar só com um tipo de coisa, igual agora, eu tô trabalhando só com encomendas. Eu quis deixar esse vídeo mais simples, sem colocar imagem, né, ficar mostrando, porque é como um papo, né, entre a gente. Por isso que, caso você queira conhecer os trabalhos que eu citei, meus, você pode ir à descrição desse vídeo aqui embaixo, né, e clicar para dar uma olhada, que é isabelparis.com. Aí pode ir lá que você vai ver os meus trabalhos, pra você conhecer como que foi a minha linha do tempo, assim, né? Vai lá na minha galeria, que é meu portfólio, pra você conhecer um pouquinho como foi a linha do tempo, pra você se situar, né? As coisas que eu já fiz. Quem sabe, né, que te dê uma luz aí, o que você pode fazer pra ganhar um dinheirinho, pra se manter como artista, né? Gente, desculpa aí, ela vem miando, não deixa eu gravar, então eu tenho que deixar aqui comigo, porque tadinha. Então, gente, ó, eu espero que esse resumo da minha trajetória eu possa lhe trazer um pouco de luz, né, no caminho que você deseja traçar na arte, né? Qual tipo de trabalho na arte que vai lhe trazer uma renda legal, né, para pagar os boletos, né? E também, assim, mais alegria, né, trabalhar com o que você gosta. Porque às vezes a gente precisa passar por alguns serviços para descobrir se é isso mesmo que a gente quer, né, continuar fazendo. Muitas vezes é necessário naquele momento, mas depois tudo se ajeita, né? Conforme a experiência que você vai adquirindo, que é uma autodescoberta mesmo. Cada vídeo dessa série vai abordar um tipo de trabalho. No próximo eu vou falar sobre a artista que trabalha com vendas de obras prontas, que eu já trabalhei, né? Tanto originais quanto licenciadas, né? Como já passei por algumas modalidades de arte e de vendas, né? Sei que eu posso passar um pouco de conhecimento. Não é mesmo, Frida? Tchau! Tchau! Em pé!